em francês, eram eles então que se reuniram junto com os comerciantes, que eram chamados de burgueses, e eles então vão lutarem por uma sociedade mais justa e por uma sociedade mais igualitária. Por isso que na semana passada eu comentei com vocês que o lema da Revolução Francesa ficou conhecido como o quê? Ficou conhecido como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que eram os três objetivos que eram buscados, então, principalmente pela população. É claro que era principalmente pela população pobre, né? Então, a gente vai dizer que essa revolução, ela buscava principalmente transformar a sociedade da França, bom, já que naquela época a França era uma sociedade que era injusta, que era desigual e que apenas os ricos tinham privilégios, enquanto os pobres eram excluídos dos direitos que existiam na sociedade. E a gente começa então a se perguntar, a própria bandeira da França, ela foi feita de acordo com o objetivo da Revolução Francesa, que era o azul representando a liberdade, o branco a igualdade e o vermelho a fraternidade. E a gente vai dizer então que essa revolução, ela é representada em um momento em que os pobres, os comerciantes, em que os camponeses, em que os operários, em que as mulheres, todos lutaram juntos para que pudessem acabar com aquela sociedade injusta e desigual que era a França, que era desigual naquela época, a França já no final do século XVIII. E a gente vai observar então que a partir desse momento que surgiu a Revolução, onde a população estava passando por vários problemas, governado por um rei que era mau, que era ruim, autoritário, uma sociedade que era dividida de forma desigual, a Igreja Católica e os donos de terra não pagavam impostos, e apenas os comerciantes, os camponeses e operários pagavam impostos. Eles também estavam passando fome, estavam desempregados, e principalmente a gente vai dizer que vai ser todos esses motivos aqui que levaram então a revolução ela acontecer, a população a se revoltarem e a exigirem melhores condições de vida. A França, governada por um rei autoritário, a sociedade era dividida de forma desigual, havia também a economia passando por uma longa crise, a população estava desempregada, a França também não estava conseguindo mais arrecadar os impostos apenas dos pobres, e a partir desse momento, a gente vê que a sociedade ela estava dividida dessa forma. Havia o clero, que é a Igreja Católica, poderia cobrar impostos, mas também não tinha obrigação de pagar impostos. Havia o segundo estado, que era a nobreza. Os donos de terra poderiam cobrar impostos, no entanto, não poderiam ser cobrados impostos dos nobres, dos ricos. E havia o terceiro estado, que era a maior parte da sociedade. Era formado por 25 milhões de habitantes, e 1 milhão de habitantes era rico e 25 milhões eram pobres. A gente vai dizer que entre esse terceiro estado, até que existiam as pessoas ricas, que eram os burgueses, mas eles não tinham direito de participar da política. Junto dos burgueses no terceiro estado, que é a mesma coisa de dizer que fazia parte da terceira classe social, havia também, além dos burgueses, existiam também os agricultores e existia também os operários. E a gente vai dizer então que a partir desse momento em que a população da França lutou para que houvesse uma mudança na sociedade, onde todos passassem a ter uma vida melhor, uma vida mais digna e todos passassem a ter direitos iguais, onde não existisse mais nem o poder do rei e nem a Igreja Católica tivesse tanto poder. E também lutavam pela igualdade social, onde homens, mulheres, ricos, pobres, negros ou brancos, todos fossem tratados de forma igual perante a lei. A gente vai dizer que essa revolução, tudo isso a gente viu na semana passada, a revolução ela iniciou quando a população pobre, os manifestantes, eles invadiram uma grande prisão que eles tinham na França, que era chamada de Bastilha. E foi a partir daí que teve início essa guerra, essa revolução, que foi a Revolução Francesa. Essa prisão, ela tinha várias pessoas que eram contra o rei,
Por isso que naquele momento, quando a população pobre tomou essa prisão, isso teve uma grande importância para eles, porque representou o momento em que o povo estava lutando pelos seus objetivos e exigia do rei melhores condições de vida. A partir desse momento, a gente vai observar então que o rei se reuniu várias vezes com a população rica, os ricos não quiseram pagar impostos e, pelo contrário, eles queriam explorar ainda mais a população pobre. Nós vamos dizer que foram feitas várias reuniões. A reunião dos notáveis, houve também a reunião dos Estados Gerais e depois de muita luta, os pobres foram à rua lutar pelos seus objetivos. Nós vamos ter vários líderes da Revolução. Nós temos Marat, nós temos Robespierre, foram vários líderes importantes que estavam à frente da Revolução. E durante a Revolução Francesa, da luta por uma sociedade mais justa e igualitária, foi criado então o que nós chamamos de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E afinal, o que será essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? São direitos que seriam conquistados pelo povo durante a Revolução. O direito à dignidade, à liberdade, à igualdade perante a lei, o direito à propriedade individual, ou seja, de ter a sua própria casa. Havia também o direito a resistir, a qualquer opressão política, a liberdade de pensamento e de opinião e a divisão de poderes, onde o rei ele não teria mais o poder apenas nas suas mãos. Esse poder ele seria dividido entre o povo, entre a população. E a gente vai observar então aí. A gente começa então a perceber, depois que a população começou a se conscientizar. Então, gente, a gente vai dizer então que depois de muita luta, que a sociedade estava lutando pelos seus objetivos através da Revolução Francesa, onde os pobres, os camponeses, os operários e principalmente organizados então pelos burgueses, que eram comerciantes, eles estavam lutando por uma sociedade mais justa e igualitária, onde o rei não fosse mais autoritário, não fosse mais absolutista e onde também os pobres e ricos fossem tratados de forma igual perante a lei. Se lembrem que a Revolução Francesa foi um movimento onde a população lutava por melhores condições de vida. E é nesse momento que todo mundo tem que se lembrar. A Revolução Francesa, ela tinha como lema, ou seja, ela tinha como objetivo o quê? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Por isso que a bandeira da França ainda hoje, ela é representada então pelas três cores. O azul representando a liberdade, o branco representando a igualdade e o vermelho representando a fraternidade. E essa bandeira ela foi feita durante a Revolução Francesa, onde os manifestantes queriam melhores condições de vida. Uma sociedade onde havia muita desigualdade social, uma sociedade também onde era governado por um rei absolutista, que era autoritário, que era uma pessoa má. E a gente vai dizer então que é nessa revolução em que a população foi à rua lutar pelos seus direitos e houve a criação da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, onde todos estavam buscando a dignidade das pessoas, a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, o direito de ter uma casa, o direito de resistir à opressão e a liberdade de pensamento e de opinião. Então vejam que essa revolução foi através dela que foi criado da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, ou o que nós chamamos hoje de direitos humanos. Se não fosse a criação desses direitos humanos, nós teríamos uma sociedade que ela seria o quê? Muito desigual, que ela seria ainda injusta. E é a partir desse momento que a gente vai observar, gente, que vai ter a criação o quê? O rei, ele começou a perder o seu poder na França, e assim a França ela passou o quê? O rei, ele perdeu o seu poder. Depois ele decidiu então, realmente, principalmente quando houve a diminuição do poder do rei, ele não queria perder o seu poder. Então a gente vai dizer que nesse momento
a população ela tentou retirar o poder do rei, porém não conseguiu. O rei, ele decidiu então fugir lá da França, porém ele vai ser capturado e ele também vai ser guilhotinado. Foi cortada a cabeça dele porque a população da França tinha muito medo dele lutar e reconquistar o seu poder no território da França. Vamos imaginar então que alguém, né, da sala de vocês seja uma pessoa mais autoritária. Vamos dizer isso há 200 anos atrás, né? Vamos dizer então que realmente para que essa pessoa ela deixasse que vocês tivessem a liberdade, seria necessário que ela tivesse ficado o quê? Presa, não é? Infelizmente seria presa, por quê? Porque era uma forma em que as pessoas naquela época encontravam para se rebelarem, para se revoltarem contra uma pessoa que ela não queria mais aceitar as mudanças que o país estava passando. Então, o rei, com raiva de que tinha perdido o poder, ele decidiu então fugir, decidiu então formar um grande exército para tomar o poder dos manifestantes. Ele acaba sendo preso e também vai ser guilhotinado. A gente vai dizer então que depois que assumiu o poder, o rei ele foi morto, a França ela foi transformada em uma república, em um país como o nosso. Só que durante esse período, a gente vai dizer que quem assumiu o poder foi um homem chamado de Robespierre, e ele também fazia o quê? Ele também provocou grandes mudanças na sociedade, até porque a França agora era um país o quê? A França ela tinha se tornado um país governado, um país então governado não mais por um rei, mas sim por várias pessoas da sociedade. A gente vai dizer então que nesse período ele vai criar, durante esse período a gente vai dizer que vai ser criado várias melhorias. A escola pública, nós vamos dizer a questão de alimentos também foi melhorado, e é nesse momento em que a gente vai dizer o quê? Principalmente, a gente vai dizer então que quando os manifestantes assumiram o poder na França, existiam dois grupos políticos. Quais eram os grupos políticos que existiam durante a Revolução? Vejam, o rei, ele foi morto, não é porque ele não queria ceder direitos à população, mas quando os governantes eles passaram então a brigarem para ver quem iria assumir o poder. Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema que está ruim a imagem aqui. Só um minuto. A gente vai dizer então, pessoal, que quando o rei ele acabou tendo a cabeça cortada, guilhotinada, durante a Revolução Francesa, onde o povo percebeu que não era necessário apenas afastar o rei do poder, não, porque a qualquer momento ele poderia voltar. Então a gente vai dizer que os partidos políticos que fizeram a revolução, que mataram o rei, começaram a brigar e a disputar o poder entre si. Nós vamos ter então os girondinos. Os girondinos, então, eram ricos da alta burguesia, que eram grandes banqueiros, comerciantes. Nós vamos dizer que eles não queriam grandes mudanças na sociedade, né? Não queriam que os pobres participassem da política. Havia os jacobinos, que era a pequena burguesia, funcionários públicos, donos de loja. Eles desejavam que todos pudessem votar e principalmente que os pobres participassem da política. Havia também os cordieles e havia também a planície. Os cordieles, então, eles defendiam o fim da propriedade privada. Havia também a divisão de terras entre a população, que era defendido por Marat e Danton, que eram líderes da Revolução. E havia a planície, que era formado por deputados que agiam de acordo com o seu interesse. Uma hora apoiava os girondinos, que eram os mais ricos, e aqueles que gostavam mais de briga, vamos dizer assim, que eram mais radicais, eram os jacobinos. E a gente vai dizer que durante o período em que a França acabou com a monarquia, a França foi transformada em uma república. Ou seja, em uma república onde a população ela tem liberdade e onde a população também passa a ser mais justa e igualitária. Só que na prática, isso não aconteceu. Nós vamos dizer que o primeiro grupo político a assumir o poder na França
depois que o rei ele perdeu o poder, foram os jacobinos, que eram pessoas bem radicais e bem revolucionárias. A gente vai dizer que eles criaram o tribunal, a criação do tribunal revolucionário, que julgava pessoas que eram contrárias ao governo, né, que tinha feito a Revolução Francesa. Ele também criou a escola pública, decretou o fim da escravidão nas colônias da França e principalmente estabeleceu o preço dos alimentos. E a gente vê que ele vai decretar também a instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independente de ser rico ou pobre, poderiam votar a partir daquele momento. A gente vai observar então que os jacobinos eram realmente pessoas bem autoritárias. Quem não era a favor da revolução, que não tinha sido a favor de acabar com o poder do rei, poderia então ser executado na guilhotina. Nós vamos dizer que só durante esse período aqui, a gente vai dizer que várias pessoas foram guilhotinadas. Tiveram então a cabeça cortada durante a Revolução. E a gente vai dizer então, durante esse período da Revolução, a gente vê então que os jacobinos, que eram pessoas radicais, criaram o Comitê de Salvação Pública, ou seja, era esse grupo de homens que cuidava da política e do exército, e o Tribunal Revolucionário, que era organizado o quê? Por homens que julgavam qualquer pessoa que era contra a Revolução. E, para a gente finalizar então a nossa aula, eu estou gravando a aula, aí quem perdeu o início, nossa aula termina daqui a 25 minutos, então não dá tempo, né, de eu ajudar vocês na atividade. E eu vou colocar o vídeo no grupo para quem perdeu o início possa assistir, certo? Eu vi que teve alguns que entraram 20 minutos, 15 depois, aí fica até difícil de vocês compreenderem o conteúdo. Olha aqui, a gente vai dizer então que os grupos políticos da Revolução Francesa, eles também começaram a lutar entre si para ver quem iria governar a França. De um lado havia os jacobinos, que eles também tinham perseguido várias pessoas que eram contra a Revolução, que era formado pela classe média e pelos pobres, e havia também os girondinos, que eram pessoas ricas, e principalmente eles queriam o quê? Essa população rica, a gente vai dizer que eles percebendo que os pobres tinham tomado o poder, mas não tinham feito nada de bom, eles vão lá, tomam o poder e eles vão estabelecer o chamado diretório. Como vai ser esse diretório? Vai ser um período governado pelos girondinos, que eram homens ricos que governavam a França, fosse ele um alto comerciante, fosse ele então, além de ser um alto comerciante, havia também os industriais e banqueiros. Eles também investiram na indústria e no comércio. Eles elegeram também 5 deputados para governar a França. E a gente vai então dizer que a França, durante esse período também, vai ser um período em que 5 homens governavam para ver se realmente eles colocavam ordem e se eles colocavam poder na França. Porém, durante esse período, o que é que vai acontecer? Os partidos políticos começaram a brigar para ver quem iria assumir o poder na França. Se eram os jacobinos, que eram pessoas mais pobres e humildes, e também haviam pessoas de classe média, e havia também os girondinos, que eram pessoas mais ricas, que eram grandes comerciantes, industriais e banqueiros. E a gente começa então a ver. Nós vamos dizer que a França, depois de 10 anos de guerra, 10 anos de revolução, onde as pessoas estavam lutando por melhores condições de vida, depois a gente vai dizer que havia a necessidade de colocar no poder da França uma pessoa realmente organizada, uma pessoa forte. Foi naquele momento em que escolheram um homem, né? Durante essa época eram 5 governantes que governavam a França. Durante esses 5, nós vamos dizer que um homem, um jovem, chamado de Napoleão Bonaparte, ele vai se destacar pela sua força, pela sua audácia, pela sua inteligência e pela sua capacidade, então, principalmente de agora realmente lutar para salvar a sociedade que estava passando por uma grande crise. É nesse momento que, para acabar com aquelas revoltas que estavam acontecendo há mais de 10 anos, nós vamos dizer que no dia 10 de novembro de 1799,
que é um dia conhecido como o Dia do 18 Brumário para os europeus, nós vamos dizer então que foi criado o quê? Nós vamos dizer que Napoleão Bonaparte, que era o jovem do exército, ele deu o golpe do 18 Brumário e acabou então fazendo o quê? Marcou o final da Revolução Francesa e o início da chamada Era Napoleônica, que vai ser um período em que a população, a partir daquele momento, deixa de ser governado pelo rei francês e agora então passa a ser governado por um militar chamado de Napoleão Bonaparte. Então, gente, é assim que a gente finaliza a nossa aula. Pronto, gente. Então vamos lá então tirar um pouquinho das dúvidas, né? Quando a gente fala sobre a Revolução Francesa, todo mundo deve saber, ou pelo menos ouvir um pouquinho, que a Revolução Francesa ela foi o quê? A Revolução Francesa foi uma grande revolta que aconteceu lá na França, onde a população ela lutava por melhores condições de vida, onde eles lutavam contra o poder do rei absolutista autoritário e onde também eles lutavam para acabar com a sociedade que era injusta, que era desigual, onde apenas os ricos tinham boas condições de vida. Depois, a população pobre, formada pelos camponeses, pelos operários, com o apoio então dos comerciantes chamados burgueses, eles vão se unirem e deram início então à Revolução Francesa, onde eles tinham o objetivo de quê? De que houvesse liberdade, de que houvesse a igualdade e de que houvesse fraternidade. Por isso que a bandeira da França ela é representada pelo azul, representado pelo branco e representado também pelo vermelho, onde todos então da França estavam cansados das injustiças em que eles estavam vivendo e decidiram então lutar por uma melhor situação de vida, onde todos fossem tratados de forma igual. Inicialmente, nós vamos dizer que aquela população realmente conseguiu então realmente que a população, a partir daquela época, houvesse a criação dos direitos do homem e do cidadão, onde houve a criação entre esses direitos, que é o direito à liberdade, o direito também, além da liberdade, o direito à dignidade, o direito também de resistir à opressão, o direito de ter uma propriedade, de ter a sua própria casa. Então a gente vai dizer que a Revolução Francesa ela tem muita importância porque ela incentivou as pessoas a buscarem por quê? A buscarem por melhores condições de vida, a lutarem contra as injustiças, a lutarem contra as desigualdades sociais e principalmente a lutar contra o rei que era autoritário, que era absolutista e que não permitia que ninguém tivesse liberdade. E é nesse momento, gente, que a gente vai dizer que, primeiro, o rei assumiu o poder, mas ele queria ter poderes totais sobre a população. Ele não aceitou, acabou sendo morto, né? Cortado o pescoço dele em praça pública. Depois foram colocados 2 partidos para lutarem, para ver quem iria assumir o poder na França, se eram os jacobinos, que eram radicais, ou os girondinos, que eram pessoas mais rígidas e mais ricas também. A gente vai dizer então que durante esse período foram os pobres que governaram a França, junto com os comerciantes, né? Que eram chamados então de burgueses, né? Os grandes comerciantes daquela época. E havia principalmente o quê? Durante esse período a gente vai observar que além dessa população então que estava lutando por melhores condições de vida, a gente vai dizer o quê? Primeiro, a gente diz que quando os pobres assumiram o poder, junto então com esses revolucionários que eram chamados jacobinos, eles perseguiam muito a população e acabavam então que eles mataram muitas pessoas. Depois, 5 pessoas foram escolhidas para governar a França, que é o governo dos girondinos, e que também estavam fazendo o quê? Perseguindo, brigando, explorando o povo da França. E foi nesse momento em que a França tinha se tornado uma grande bagunça, porque os próprios revolucionários,
estavam brigando para ver quem mandava, quem não mandava, se era girondino, se era jacobino, né? O próprio povo da Revolução começaram a brigar para ver realmente quem assumiu o poder. Um pouco sem lógica, mas aconteceu. E no ano de 1799, 10 anos em que a população estava lutando por melhores condições de vida, nós vamos dizer que um homem que era um militar da França, chamado de Napoleão Bonaparte, ele decidiu então, através de um golpe, chamado Golpe do 18 Brumário, ele decidiu então colocar ordem na França, assumindo o poder agora a partir de quê? Se tornando um grande militar. A gente vai dizer então que a partir desse momento em que Napoleão assumiu o poder, em 10 de novembro de 1799, nós vamos dizer então que a Revolução Francesa ela acabou e se iniciou então um novo período da história que é chamado de Era Napoleônica ou a Era de Napoleão Bonaparte, né? A gente vai dizer então que a Era Napoleônica, a gente vai começar na próxima semana e hoje a gente está apenas terminando um pouco falando sobre o período então da Revolução Francesa. Gente,